Salve, salve, minha gente queridíssima! Que alegria, que emoção estar aqui com vocês para a nossa aula tutorial da turma Ouro do Exame de Ordem 44. Hoje nós vamos falar sobre regras do edital, bibliografia, material permitido, proibido, conteúdo programático da nossa segunda fase e muito mais. Bem, começando aqui com o nosso canal de comunicação oficial, que é o Plantão de Dúvidas, minha gente. Logo abaixo do vídeo, da aula, vocês vão encontrar a seção dos comentários. Mandem as perguntas, tirem as dúvidas. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Então, é pela própria plataforma o Plantão de Dúvidas, tá certo? Nós estamos também nas redes sociais. Coloquei aqui o endereço do Instagram, Flávia Bahia, da segunda fase, Portal Flávia Bahia, o canal do YouTube. Vocês vão encontrar o WhatsApp do curso, o link dele no mural de avisos. Por sinal, o mural de avisos do curso também é um canal de comunicação oficial. Então, vocês devem acessá-lo sempre para não perder nenhuma informação, tá certo? Lá no mural de avisos, vocês encontrarão o link não só do WhatsApp, mas os links das aulas ao vivo, das salas secretas. Não deixem de aproveitar também, esse mural. Outra coisa, esse momento de estudo para a segunda fase, ele exige da gente não só um conteúdo aprofundado da matéria, o treinamento de peças e questões, mas também uma virada de chave quanto à metodologia de estudo. Vocês estão se preparando para uma prova manuscrita e nós vivemos numa era digital, não é? Digitamos, trocamos WhatsApp, e-mails, então é preciso também treinar essa parte do estudo. Ter um caderno, minha gente, é fundamental. Um caderno de folhas pautadas, cuidado para não ser uma caderneta, um caderno mais caprichado, para que vocês possam fazer as questões, possam fazer as peças, o treinamento do curso. Eu gosto de colocar até na primeira página lá, caderno da aprovação. Mas tem que treinar, tem que escrever. Não adianta passar o curso inteiro digitando se o computador ele não vai seguir com você no dia da prova. Então, estejam bem acompanhados pelo caderno, que vocês vão adquirir em qualquer papelaria, e a caneta também. Nada de treinar lápis, nada de usar liquid paper, Não, minha gente, é para valer. Vocês vão perceber que as rasuras, que são naturais, não é? Elas vão diminuindo ao longo do tempo, ao longo do estudo. O treinamento, ele vai fazer toda a diferença na preparação. Mas o treinamento no caderno, o treinamento com a caneta, não adianta anotar tudo no computador, porque a gente não vai treinar escrever com a caneta, escrever numa folha de papel. Isso é fundamental. Faça pelo menos todos os treinamentos de questões, de peças processuais no caderno. Combinado? Bem, material complementar, aquilo que é impositivo, aquilo que é facultativo. Primeiro, nossos livros, eles estão no site da editora Juspodium. É só colocar meu nome na área da pesquisa que vocês vão encontrá-los. E aí, vamos lá. O que nós temos? Vademecum, 32ª edição, atualizado até a emenda 135 de 2024 e a súmula vinculante 62. Aqui está o VAD, O VAD se chama constitucional, mas ele possui toda a legislação necessária para a preparação para a prova
e para que vocês possam levar o VAD no dia da prova. Então é o grande amigo aí, é o VAD Ouro, é o douradão da segunda fase constitucional, e ele possui tudo que a gente precisa. O VAD já tem muitas remissões, tem índices importantíssimos, o índice sistemático da Constituição, o alfabético remissivo, que é o índice de palavras, temos o índice das súmulas vinculantes e não vinculantes do Supremo Tribunal Federal, tem o índice do ADCT também, é um VAD muito completo, validado, não à toa estamos na 32ª edição, e é um material muito importante porque ele vai com vocês no dia da prova. Nós teremos aula de remissão, uma aula de remissão de direito material, temos aula de remissão no dia do encontro de súmulas, todas as aulas de peças processuais terão remissões, mas as remissões serão feitas em conjunto. Quando receberem o VAD, nada de começar a fazer aquelas remissões autorais, nada disso. Calma que nós faremos tudo juntos, tá bem? O VAD, ele é vendido com as etiquetas, que facilitam muito, não é? O seu manuseio, e sem as etiquetas também, tá? Então é opcional o VAD com ou sem as etiquetas. Chequem no site da editora Juspódio. Bem, como eu estou nessa preparação da segunda fase da OAB já faz muito tempo, desde 2006, quando a disciplina finalmente ingressou no certame, eu também fui preparando ao longo dos anos materiais complementares, inclusive a pedido dos alunos. E aí, turma, aqui está o nosso livro de prática, 22ª edição, também vendido no site da editora Juspódio. O que tem no livro de prática? As informações escritas sobre todas as principais peças processuais, modelos de peças, são 35 simulados completos, peça e questões, tem questões comentadas à luz da banca. É um livro que não tem a sua validade exaurida com a prova da OAB. Muitos ex-alunos ainda têm esse livro nos seus escritórios, no seu ambiente de trabalho, porque é um material bastante completo. Ele é obrigatório, Flávia? Não. Mas se você tem tempo extra de estudo, além do curso, os materiais de treinamento, eles são muito interessantes. E se você adquirir o livro de prática, não precisa imprimir o caderno de peças processuais que, né, vai entrar no nosso curso em breve. Bem, o caderno de treinos, vamos nós. Vai entrar no nosso curso em breve, ou já entrou, dependendo de quando você está assistindo essa aula, tá bem? Vamos lá, o caderno de treinos é a 7ª edição, também no site da editora Juspódio. Ele tem uma proposta diferente do livro de prática, né? O livro de prática é mais completo, é mais robusto. O caderno, ele é em espiral, tá até aqui. O caderno, ele é em espiral, e dentro tem, né, várias folhas pautadas para material de treinamento. É interessante também para quem está buscando, né, algo mais rápido para treinar fora o curso, que já é muito completo. Vocês, né, não terão dúvidas disso. O caderno de treinos, ele é composto por 21 simulados, não é, peça e questões. Não tem explicação teórica das peças, então ele é mais dinâmico, não é? O livro de prática, um livro mais detalhado. Muito bem, turma, o que eu trouxe aqui para deixar todo mundo a par das informações principais que estão no nosso edital? Venham aqui comigo, olha só. A peça terá o valor máximo de 5 pontos e cada questão valor máximo de 1,25. Bem, nós temos uma peça e 4 questões
cada uma delas valendo 1,25. O que eu sempre digo em sala, e vocês vão me escutar várias vezes aqui, vou repetir bastante, que o sucesso da prova está em fazer uma boa peça e boas questões. E para isso é preciso tempo. Uma divisão equilibrada do tempo de prova, do tempo dos simulados que vocês farão durante o curso. São 2h30 a 3 horas para a peça e 2 horas a 2h30 para as questões, dando uma média de 30 minutos por questão. Flávia, essa é a lógica da prova, perfeito. Mas no curso eu vou treinar essa gestão do tempo em que momento? Principalmente na realização dos simulados, que não podem deixar de ser feitos, tá bem? É indispensável a realização dos simulados do curso. O cronograma de vocês é bastante detalhado, dediquem-se à leitura desse cronograma, nas datas certas, façam os simulados. Enfim, a média da prova é 6, né? Então, a nota na prova prática profissional será a soma das notas obtidas nas questões e na redação da peça. A nota é calculada na escala de 0 a 10, né? 6 a média. E como não há arredondamento de nota, 5,8, 5,9 não viram 6. É preciso realmente, né, se dedicar aos estudos, não deixar nada em branco. Vejam, turma, aqui como falei, não tem o arredondamento e será considerado aprovado examinando que obtiver nota igual ou superior a 6. Bem, as provas deverão ser manuscritas em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de examinando com alguma deficiência que solicitou atendimento especializado para esse fim. Bem, quem não solicitou e precisa desse atendimento especializado, o e-mail da fundação está aqui, no exame de ordem@fgv.br. Faça isso o quanto antes, caso você, né, precisa de um atendimento especializado no dia da prova e ainda não fez esse pleito. Turma, as questões discursivas e a peça, né, tem algumas estratégias importantes. Vamos lá. Nossa peça processual é composta por 5 páginas. Cada página tem 30 linhas, né? Então são 150 linhas ao todo. O que é o ideal de construção de peça em termos, né, de estratégia? Que a peça de vocês tenha pelo menos 4 ou no máximo, lógico, 5 páginas. Ah, Flávia, mas uma peça com 2, 3 páginas não vale? Não, não vale. E eu acho que gera um impacto muito negativo na correção. Então, a gente precisa treinar bastante para chegarmos até a 4ª página da peça. E as questões? Bem, as questões, elas têm sido mais objetivas. O exame de ordem mudou muito ao longo, né, desses anos todos que eu estou em sala de aula. Então, né, comecei dando aula para uma turma que faria uma prova com banca regional, AB local. Depois teve a CESP, desde 2010 a FGV, e a prova mudou muito de perfil, né? Nós temos hoje questões mais objetivas, mas que exigem cada vez mais interpretação de texto, portanto, caça-palavra, né, sozinho não funciona, mas as questões, apesar de exigirem interpretação de texto, elas têm respostas um pouco mais objetivas. Então, nós vamos treinar tudo isso. Acho que o ideal hoje é que as respostas tenham, dependendo da complexidade delas, né, entre 3 a 5 linhas da letra A, 3 a 5 linhas da letra B, se houver a letra C. Pois é, né, não adianta fazer um texto muito longo. A gente precisa, claro, né, com toda a matéria pertinente, com todos os fundamentos adequados, mas oferecer uma resposta mais direta, começando pelo não ou pelo sim, se for o caso, argumento e fundamento.
não ou sim, argumento e fundamento. Argumenta primeiro, óbvio, mas depois não deixa de destrinchar um pouco a matéria, se, né, for necessário. As questões, elas são divididas, como falei, em letras, né? Então vejam só, na redação das respostas, as questões discursivas, o examinando deverá indicar obrigatoriamente a qual item do enunciado se refere cada parte de sua resposta, A, B, C, sob pena de receber nota zero. Não dá para fazer uma redação única contendo aquilo que foi perguntado na letra A, na letra B, na letra C. É preciso escrever de fato A, e aí responde, B, responde, C, responde. Ô Flávio, eu posso começar com C e depois o B, depois o A, ou C, A e B? Não. No alfabeto, A vem antes de B, que vem antes de C. Nosso raciocínio já está condicionado a essa ordem lógica. Não troquem, tá? A, B, C. Dessa forma, deixar a questão em branco é absolutamente inconstitucional. Ela vai fazer diferença, né, no total. Não há dúvidas disso. Não à toa, né? São vários os casos de 5.7, 5.8, 5.9 e ninguém quer, né, atingir uma nota tão próxima e não passar. Então, vamos nos dedicar, nada de questões em branco. Ah, mas se eu não souber, claro que você vai saber, vai estudar para isso, não é? Nós vamos varrer o edital ponto a ponto. Será um espetáculo, minha gente. Bem, aqui para a redação da peça profissional, examinando deverá formular texto, com a extensão máxima definida na capa. Para a redação das respostas, também será de 30 linhas. Cada questão completa, né? Cada página de questão tem 30 linhas, mas não há necessidade de escrever as 30 linhas, não é? Outra coisa, é preciso respeitar as margens, a parte interior, que é composta pelas folhas pautadas, ela é digitalizada para correção. Então, nada que fica fora das margens, né, será corrigido. Bem, uma pergunta que sempre me fazem, Flávio, eu começo pela peça ou pelas questões? O próprio edital, ele recomenda que se inicie pela peça, e tem toda a lógica. Vejam só, a peça ela tem 5 páginas, todo mundo vai chegar no dia da prova, né, na expectativa de reconhecer, expectativa e vai concretizar, tá? De reconhecer a peça, de organizar seus argumentos. Ela é longa, né? Então são as 5 páginas. Eu também acho que primeiro a gente deve começar pela peça e depois pelas questões na ordem, né? 1, 2, 3, 4. Se por acaso esbarrar numa questão difícil, considerada difícil de início, não passe dos 30 minutos, vá para 2 a 3 a 4 e aí volte no tempo que restar para a questão de número 1. Mas eu acho também recomendável começar pela peça processual, porque senão a falta de definição da peça ela pode gerar uma angústia, não é? Na hora das questões. Ah, mas estou fazendo as questões e a peça? Agora, de qualquer modo, não faça um pouquinho da peça e uma questão, um pouquinho da peça e uma questão. Não, você vai abraçar a peça primeiro ou vai abraçar as questões. A Flávia, eu já verifiquei que para mim funciona melhor fazer as peças, fazer as questões antes da peça. Você vê algum prejuízo nisso? Não. Se o seu tempo de prova está equilibrado, se a sua gestão está correta, né? Eu não vejo problema nisso. Mas atenção, 2 horas e meia, 3 horas para a peça, 2 horas a 2 horas e meia para as questões. Isso é inegociável. Se você não tem certeza, se prefere fazer a peça ou as questões, né? A peça antes, questões antes, faça a peça antes e as questões depois, tá bom? Vamos nós, é vedada a rasura, é vedada a identificação, você não pode colocar, lógico, seu nome, nenhuma rúbrica, nenhum número, nenhum endereço pessoal, nenhum dado pessoal ao longo da prova. Bem, as remissões. Vejam, nós vamos fazer remissões ao longo do curso.
Temos aula específica de remissões, né, de direito material. Na aula de súmula vinculante tem remissões também, na aula ao vivo de súmula vinculante. Em todas as aulas de peças processuais tem remissões. Então, evitem fazer remissões autorais, minha gente. Não saiam por aí riscando o código de vocês, iluminando, sublinhando. Não façam isso, porque no final dá aquela sensação, nossa, mas será que eu fiz algo, né, que viola o edital? E não há necessidade de ter essa insegurança. Calma. Bem, sobre símbolos, rasuras e abreviações, no vade-mecum, na prova em si, aproveitando nos simulados. Gente, símbolos não são permitidos. Então, nada de interrogação, de exclamação, hashtag, asterisco, emojis. Não coloquem setinhas no código de vocês. Nada, né, de colocar aí parênteses, chaves. Não, minha gente. Evitem símbolos. Isso vale para o vade-mecum, isso vale para a prova, isso vale, lógico, também para os simulados que faremos durante o curso. Bem, rasuras são permitidas? Minha gente, sim, mas sem exagero. É claro que há um elemento subjetivo na correção de uma prova discursiva. Então, aquela prova toda rasurada, né? Aquela rasura, isso não se faz, minha gente, X, isso aqui, nossa, são rasuras proibidas, né? Não, nada disso. Essas rasuras estragam a beleza da prova, estragam a correção da prova. Então, por isso é preciso escrever durante o curso, treinar bastante com a canetinha para, na hora da prova, dar tudo certo. Quem treina certo, joga certo, não é? As rasuras, vamos imaginar, alguém escreveu constitucionalidade, certo? É constitucionalidade, não é? Passa um risco e escreve do lado constitucionalidade. Flávia, eu posso fazer isso aqui? Não, isso aqui é inconstitucional. Posso fazer isso aqui? Não, isso aqui é inconstitucional. Se eu só percebi que escrevi a palavra errada lá no final, não dá para escrever ao lado, o que eu faço? Bem, reescreva a frase com a palavra certa. Esse é o ideal, tá? Você ainda pode fazer o seguinte, constitucionalidade, digo constitucionalidade. Ainda dá para fazer dessa forma. Cuidado só para não colocar vários digos, né, no mesmo parágrafo, porque isso também atrapalha a correção, né? Mas vocês podem passar o risco e escrever a palavra correta ao lado, ou, né, deixou a palavra errada, escreve digo ou quis dizer e escreve a palavra correta. Flávia, essas gaivotazinhas, evitem, tá, minha gente? Eu não gosto de nada escrito entre as linhas, assim, além da própria palavra. Então, evitem esse tipo de rasura e treinem, claro, já com a caneta, sem liquid paper, sem borracha, né, sem corretivo, sem borracha, porque errando hoje, você não vai errar ao longo da preparação, não vai errar no dia da prova. As rasuras, elas vão diminuindo, prometo. Volto já já, não saiam daí não.